Olá, queridos discípulos, estimados líderes de excelência, que pena, estamos chegando ao final dessa série de meditação neste tema do perigo da máscara da justiça própria. É isso que nós temos meditado. Creio que tem sido uma bênção para você, tem trazido algum esclarecimento, assim como tem trazido para mim também. O texto que nós estamos utilizando, este é o final, capítulo 18, versículo 10, 11, 12, 13 e 14, do Evangelho segundo escreveu São Lucas, eu estou enfatizando os dois primeiros versículos, 10 e 11, em que Jesus, ao contar essa parábola para os discípulos, ele está dizendo como é perigosa essa falsa imagem de justiça própria. Ele não fala só da falsa postura, do comportamento aparentemente correto, mas que no fundo não é correto, e ele então aborda a história do fariseu e do publicano. Embora o publicano tenha posição de falha, mas ele reconhece, pede perdão e faz um conserto. O fariseu, com muito mais falha, não reconhece. Procura ter um discurso de alguém limpo e fazendo até comparação. Não são como os demais homens que são pecadores. Eu não. Eu tenho a minha justiça própria. Ele não foi justificado. Mas não é só esse perigo. Jesus também procura demonstrar que a falsa imagem de justiça própria é daquelas também que a gente, quando dá uma esmola com a mão direita, deixa que a esquerda fique sabendo. Toca a buzina, toca a sirene, bota nos microfones e vai para os outdoor anunciar o que fez. Não é assim que temos visto nos programas de televisão, até uma briga, sem querer tocar na imagem, né? Mas, convenhamos, algumas mega igrejas que brigam por horário na televisão para, como se fosse um outdoor, fazer a propaganda dos seus feitos. Aqui nesse ministério as pessoas são curadas, aqui nesse ministério as pessoas são libertas. E a gente percebe que são igrejas cheias, mas de pessoas que saem da nossa igreja, de outras igrejas, que vão atrás dessa propaganda do outdoor. Não nos parece? E de repente, vez por outra, a gente fica sabendo dos assuntos, igreja que quebrou, igreja que dividiu, igreja que não sei o quê, dos escândalos, e a polícia está atrás, e a corrupção, e não sei o quê. Verdade? São os fariseus muitas vezes, que colocam no outdoor e fazem propaganda como os políticos, que quando, na verdade, não estão nada interessados na necessidade do povo. Nós podemos ver isso aqui na nossa cidade. O ano passado, passamos por uma catástrofe cujas consequências podem ser vistas até hoje. Nenhum político fizeram coisa nenhuma. As casas não foram reconstruídas, as ruas não foram limpas, e tem gente até em abrigo, e gente morando embaixo das marquises ainda, não foram atendidas. E isso eles não fazem, mas se alguma coisinha é feita, vai para a televisão, vai para o outdoor e fazer propaganda, quer dizer, demonstrar aquilo que na verdade não são, e aquilo que não faz, são os fariseus. Sabe, querido, Jesus está falando do perigo do fariseísmo. O fariseísmo é exatamente uma demonstração de querer passar uma imagem de justiça própria daquilo que não são na realidade. A maior história que Jesus conta sobre isso é a história daquele jovem rico. Havia um homem que era muito rico e ele via o convívio dos discípulos com Jesus, mas ele, apesar de ser rico, não era uma pessoa feliz. Ele era muito infeliz e foi procurar Jesus de noite. Ele disse: Jesus, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Eu sei que e tal, tu és isso, tu és aquilo e tal. Eu disse: olha, eu não sou bom coisa nenhuma. Só tem um que é bom, que é Deus. Mas se eu te fazer uma pergunta, vamos ser transparentes, vamos ser sinceros. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás. Você foi falando a verdade para ele. Ele disse: não, eu conheço. Desde a minha infância, eu tenho aprendido isso com meus pais e tal. Parafraseando, eu sou um judeu, aprendi isso até os 12 anos, eu aprendi a essas coisas sem fazer oração no templo. Eu sou uma pessoa correta. Tá? Então só te falta uma coisa, cara. Vende tudo que você tem, distribui com os pobres. Depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aí a história diz que aquele jovem rico, aquele homem, baixou a cabeça, ficou tão entristecido, porque ele estava se demonstrando uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa proba, mas que não era capaz de fazer caridade, de dar um pouco daquilo que ele tinha para ajudar os pobres. Abaixou a cabeça e foi embora.
triste e decepcionado. Sabe, querido, é assim que nós temos vivido. Queremos demonstrar a justiça própria, uma imagem daquilo que nós somos. Não somos solidários coisa nenhuma, não temos um espírito de caridade, de amor ao próximo coisa nenhuma, mas sabemos criticar, sabemos zombar. É isso que Jesus está fazendo. Nós precisamos ser transparente, ser humilde, cuidado com a imagem falsa da justiça própria. Se somos, somos. Se não somos, não somos. Reconhecer nossas fragilidades, reconhecer os nossos erros, reconhecer o nosso pecado. É muito mais nobre, é muito mais bonito e aceitável perante a opinião pública. Não é quando o homem não erra, porque isso é humanamente, todos nós erramos, mas é muito mais bonito quando falhamos, quando fracassamos, quando temos as nossas falhas e defeitos, reconhecê-las e consertá-las perante a opinião pública, para a derrota do diabo, para a vergonha do inferno e para a glória do nome de Deus. Que Deus te guarde, te proteja, te livre dessa falsa imagem da justiça própria, mas que possa reconhecer quando errar, quando falhar, reconhecer os seus pecados e confessá-los diante de Deus para ser justificado, até como publicano e não como fariseu. Pense sobre isso, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Chegamos ao final desta série de meditação acerca do perigo da justiça própria. E eu, como pastor, como cobertura sobre esses queridos líderes e discípulos, eu quero abençoá-los nesta hora e te pedir, Deus, que a unção da sinceridade, da transparência, da humildade possa nos envolver e nos guarda, Senhor, de uma postura de fariseu, da hipocrisia, da falsa imagem da justiça própria, que sabemos que isso fere o teu coração. Ajuda-nos a caminhar em novidade de vida, mas com transparência e sinceridade, sendo diante dos homens aquilo que somos na verdade. Em nome de Jesus. Amém.